Era uma noite fria e silenciosa em São Paulo, quando Datena, famoso por narrar os dramas urbanos da cidade, decidiu parar em um restaurante simples, quase escondido numa rua lateral. Mas mal sabia ele que aquela noite não seria como as outras. O que pode acontecer quando um repórter, que está acostumado a contar histórias trágicas, se vê no meio de uma delas? Quem conta as notícias está preparado para ser parte delas? Na porta do restaurante, uma mulher chorava, sozinha, cabeça baixa, escondendo o rosto entre as mãos. Quem era ela? O que estaria passando por aquela alma solitária? Medo? Culpa? Datena se aproximou devagar, a voz ainda grave, mas gentil. Moça, tá tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? A mulher levantou o rosto lentamente. Os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar, traziam um peso difícil de explicar. Quem era ela? De onde vinha tanta dor? Por alguns segundos, ela apenas o encarou, como se estivesse tentando decidir, confiava ou não confiava naquele homem. Afinal, por que pedir ajuda a um apresentador de TV? Ele poderia mesmo ajudá-la, ou isso só pioraria a situação? Então, com a voz tremendo, ela disse: Eu preciso que o senhor guarde uma coisa para mim, só por hoje. Por favor, só hoje. Datena hesitou. Em sua carreira já tinha visto de tudo, mas agora era ele quem estava no meio da história. Tá bom, moça, me dá isso logo, disse, meio desconfiado, meio solidário. A mulher, tremendo, tirou da bolsa um pequeno embrulho, cuidadosamente enrolado em um pano vermelho. Tão pequeno, mas parecia tão pesado. Não pelo peso físico, mas pelo que representava. Guarde com cuidado e não abra. Por nada. Ela reforçou olhando fundo nos olhos dele. Se alguém perguntar, você não me conhece. Datena sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem estaria atrás dela? Um criminoso? Uma organização? Ou seria a paranoia da cabeça dela? Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a mulher olhou rapidamente por cima do ombro, assustada. Eles já estão perto, eu preciso ir. E sem dar tempo para mais perguntas, saiu correndo pela rua escura e sumiu entre os prédios. Quem eram eles? Datena ficou parado por alguns instantes, o coração acelerado. A rua, antes silenciosa, parecia agora cheia de olhos invisíveis. Cada sombra, cada carro estacionado, parecia esconder alguém. Ele olhou para os lados. Estaria mesmo sozinho? Ou já tinha sido notado? O instinto jornalístico falava mais alto. Aquilo era perigoso demais para ignorar. Mas e se fosse uma armadilha? E se aquela mulher tivesse mentido? Com passos rápidos, seguiu para seu carro, tentando agir naturalmente. Mas, no reflexo da vitrine do restaurante, ele viu um homem de boné escuro parado na esquina, olhando diretamente para ele. Quem era aquele sujeito? Estava seguindo a mulher ou a ele? Datena entrou no carro e... A mente de Datena trabalhava rápido. Não podia ir para casa. Se aquele carro estivesse realmente seguindo ele, não queria levar perigo para sua família. Mas então, onde esconderia um pacote? Ele desviou bruscamente por uma rua lateral e, no impulso, entrou num estacionamento de supermercado 24 horas. Será que tinha despistado o perseguidor? Ou será que ele ainda estava por perto, esperando um passo em falso? Parou o carro, respirou fundo e olhou o embrulho no banco do passageiro. O pano vermelho parecia ainda mais sinistro sob a luz fria do estacionamento. O que estaria ali dentro? Um documento? Dinheiro? Algo ilegal? Ou algo que não deveria existir? Por um instante pensou em abrir. Bastaria puxar uma pontinha do pano e todos os mistérios estariam resolvidos. Mas e se abrir fosse exatamente o que os outros queriam? E se isso... Datena encarou o visor do celular por alguns segundos. Quem estaria ligando àquela hora? Seria a mulher? Ou alguém que já sabia demais? Com um leve receio, atendeu. Alô?
Do outro lado, uma voz rouca e calma, mas ameaçadora. Você está com o que não é seu. Entregue, antes que seja tarde. Datena sentiu um calafrio. Quem era aquela pessoa? Como sabiam que ele estava com o pacote? Estariam ouvindo suas conversas, seguindo cada passo seu? Ele tentou manter a calma. Não sei do que você está falando. Respondeu tentando ganhar tempo. A voz insistiu, fria. Não brinque com isso, Datena. Você tem até amanhã, ao meio-dia. Se não entregar, vai se arrepender. A ligação caiu. Nenhuma explicação. Nenhuma chance de resposta. Mas como assim ao meio-dia? E se a mulher tivesse dito para esperar até o fim do dia? Quem estava dizendo a verdade? Datena ficou ali, parado, sentindo o peso da escolha que teria que fazer. Confiaria na desconhecida ou obedeceria à voz ameaçadora? E mais, entregar para quem? Onde? Como? Seria só uma chantagem ou havia algo muito maior acontecendo por trás disso tudo? As horas passavam e o relógio corria contra ele. O relógio marcava quase 2 da manhã. A cidade começava a silenciar, mas na mente de Datena o barulho só aumentava. O que fazer? Procurar a mulher? Entregar o embrulho ou confiar apenas no seu instinto? Sem ter para onde correr, decidiu seguir até um antigo conhecido, Zé Ricardo, um ex-investigador com quem já havia trabalhado em alguns casos anos atrás. Seria ele a pessoa certa para pedir ajuda? Ou estaria se metendo ainda mais fundo? Encontrou Zé num bar velho, quase vazio, tomando seu tradicional café preto. Quando viu Datena entrando apressado, ergueu as sobrancelhas. Datena? Há quanto tempo? O que trouxe o rei das notícias aqui no meio da madrugada? Datena não quis dar detalhes, não ainda. Apenas disse: preciso de um conselho. E rápido. Zé Ricardo ouviu atentamente quando Datena contou sobre a mulher, o embrulho e a ligação ameaçadora. No final, ele respirou fundo e disse: cara, você não faz ideia de onde se meteu. Essa história me lembra um caso antigo, um que nunca foi resolvido. Uma organização que sumiu do mapa há anos. Será que eles estão de volta? Que organização era essa? Seria coincidência ou o mesmo grupo estava agora caçando Datena? Zé Ricardo lançou outra pergunta que gelou a espinha do apresentador. Você abriu o pacote? Não. Então, ainda há tempo. Mas não muito. Tempo para quê? Zé Ricardo pagou o café rapidamente e os dois saíram do bar. Se for mesmo quem eu tô pensando, eles não brincam em serviço, disse o ex-investigador olhando para os lados, atento a qualquer movimento suspeito. Datena perguntou inquieto: mas quem são eles, afinal? Traficantes? Políticos? Alguma facção criminosa? Zé apenas respondeu com outra pergunta. Você já ouviu falar na Irmandade do Silêncio? O nome soou estranho, mas pesado. Quem seriam? O que queriam? E por que colocariam Datena no meio disso? Decidiram investigar o último lugar onde a mulher havia sido vista, o beco atrás do restaurante. Ao chegar lá, a rua estava vazia, exceto por uma câmera de segurança pendurada num poste antigo. Será que aquela câmera teria registrado algo? Ou teria sido desativada a tempo pelos responsáveis? Zé Ricardo deu um sorriso discreto. Vamos pegar essas imagens antes que alguém apague. Mas, ao tentarem acessar o sistema da câmera, encontraram algo perturbador. Os arquivos daquela noite haviam sido deletados. Quem teria feito isso tão rápido? E por quê? Será que alguém estava monitorando cada passo deles? Ou aquilo já estava planejado muito antes de Datena aparecer naquela porta? O tempo estava correndo. Meio-dia se aproximava. E a mulher? Onde estaria agora? O sol começava a nascer e, com ele, a tensão aumentava. Datena e Zé Ricardo estavam sem respostas e com pouco tempo. O meio-dia, prazo da ameaça, se aproximava como uma sentença. Foi então que o celular de Datena vibrou novamente. Desta vez não era uma ligação, mas uma mensagem anônima, sem identificação. Última chance. Rua 17, número 41. Vá sozinho.
não envolva a polícia. Rua 17, número 41. O que estaria lá? Um local seguro? Ou uma armadilha? Datena olhou para Zé Ricardo indeciso. Vou ou não vou? O ex-investigador respondeu, sério. Se você não for, pode ser que perca a única chance de salvar aquela mulher, mas, se for, pode estar caindo direto na toca do lobo. O dilema estava lançado. Ele arriscaria a própria vida por alguém que mal conhecia? Ou protegeria a si mesmo e deixaria o mistério sem solução? Decidido, Datena pegou a mochila com o embrulho e partiu. Mas, antes de sair, perguntou a Zé Ricardo. Se eu não voltar, faz o que eu não consegui fazer. O caminho até a rua 17 foi silencioso. Cada esquina parecia esconder um perigo. Cada pessoa na calçada, um possível inimigo. Ao chegar no endereço, encontrou uma casa abandonada, portão entreaberto, como se o estivessem esperando. Quem estaria lá dentro? A mulher? Seus perseguidores? Ou outra surpresa ainda maior? Datena respirou fundo e entrou. Dentro da casa abandonada, o silêncio era sufocante. O chão rangia sobre os passos de Datena, e cada sombra parecia esconder um perigo iminente. No centro da sala vazia, uma cadeira iluminada por um único feixe de luz. Nela estava a mulher, viva, mas claramente exausta, assustada e cercada por 3 homens de preto. Quem eram eles? Seguranças? Captores? Membros da tal Irmandade do Silêncio? Um deles deu um passo à frente e disse com voz fria: chegou a hora, entregue o pacote. Datena hesitou. Durante toda a sua carreira, havia enfrentado situações difíceis, mas nunca algo assim. Finalmente, tirou a mochila das costas e colocou o embrulho sobre a mesa velha e enferrujada. Mas antes que eles pudessem abrir, a mulher, com a voz fraca, mas firme, falou: não é isso que vocês estão procurando? Todos ficaram em silêncio. Datena, confuso, perguntou: como assim? Ela então explicou com lágrimas nos olhos: o verdadeiro segredo não está no pacote, está comigo. Sou a última pessoa que sabe a verdade sobre um crime político que fui encoberto há anos. Eles queriam me calar e usaram o pacote como distração para me localizar. Datena ficou em choque. Durante todo esse tempo, ele foi apenas uma isca? Um peão em um jogo muito maior? Os homens de preto recuaram, sabendo que Datena agora conhecia demais. Ele, então, olhou para a mulher e disse: vamos sair daqui. Vamos contar essa história ao mundo. Mas será que o mundo estava pronto para ouvir? Será que a verdade seria aceita? Ou o silêncio continuaria vencendo? Naquela noite, Datena não foi apenas o narrador de uma história. Ele se tornou parte dela.